Bom dia, galerinha fera, tudo bem com vocês? A tia tá aqui com muita saudade, é claro. E hoje nós vamos continuar nossas lições sobre a vida de Moisés e o ministério dele, onde Deus fala muito aos nossos corações de como ele agiu. É importante nós lembrarmos que o quanto Moisés contribuiu para a nossa vida de hoje. Tia, mas aconteceu há tantos anos? Sim, mas ele foi muito importante para nós. E nós devemos lembrar dos ensinamentos dele. Uma das coisas que Deus fala na Bíblia, que ele era um homem manso, um homem calmo, mais do que todos os homens na face da terra. Só que hoje nós vamos descobrir que mesmo Moisés, calmo, tranquilo, se irritou. Vamos pensar então primeiro no nosso versículo, que tem algumas palavras que a gente não costuma ver sempre. Então nós vamos fazer a mesma coisa da outra lição. Vamos pensar no que significa as palavras do versículo. Nosso versículo está em Efésios 4:31. Longe de vós toda amargura, cólera, ira e gritaria e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Efésios 4:31. Tia, tem algumas palavras aí que eu acho que eu não sei o que significa. Então vamos pensar aí comigo. Amargura. Aflição, pessoa aflita, pessoa angustiada, triste, pessoa áspera, que tudo dá má resposta. Reclamona. Alguém conhece alguém assim? Existem muitas pessoas amarguradas, pessoas tristes, ásperas, que reclamam de tudo. Outra palavra que fala é cólera. Cólera significa violenta oposição, que fala tudo não, que vai contrário aos pensamentos, né? Ira, sentimento de ódio, de rancor. Blasfêmia, ofensas, insultos ao que é considerado digno de respeito, digno de reverência. Então, é quando se fala mal de Deus. Sério isso, hein? E malícia, alguém que gosta de fazer o mal, que tem inclinação para a maldade. Então, o nosso versículo, vamos ler ele mais uma vez, tá mandando a gente afastar, ficar longe dessas coisas. Olha só. Longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria, blasfêmias e bem assim toda malícia. Efésios 4:31. O irritado. Eles ainda estavam no deserto, na peregrinação de 40 anos no deserto. E sabe o que foi que aconteceu mais uma vez? Lembra daquele povo reclamão que a tia colocou semana retrasada, que a tia Núbia também falou deles? Então, esse povo reclamão estava reclamando de novo. E dessa vez, o que esse povo estava reclamando? Falta de água. Mas, provavelmente, eles tinham razão. Então, Moisés conversou com Deus. Moisés pediu a Deus que solucionasse aquele problema. E como resposta, Deus falou assim para Moisés: Moisés, fala com a rocha que eu vou, então, distribuir água para o povo. Vai ter água para essas pessoas. Moisés estava muito bravo, né? Muito irritado com aquele tanto de reclamação. Eu acredito que Moisés já estava bem cansado também disso tudo. E ele chamou Arão, né? Que era o irmão dele, e fez sair água da rocha. A Bíblia fala pra gente como foi que isso aconteceu. Lá em Números 20, 7 e 8. Aliás, Números 20, 10 e 11. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha e Moisés lhe disse: ouvi agora, rebeldes. Então, tá provando aí que ele estava bravo. Porventura faremos sair água dessa rocha para vós outros? Fez uma pergunta. Será que ele deveria fazer isso? Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com o seu bordão, que é o cajado. E saíram muitas águas
bebeu a congregação e seus animais. Opa, parece que tem alguma coisa errada aí. Aqui tá falando que Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes. E o que Deus tinha mandado Moisés fazer? Falar. Por quê? Porque talvez Moisés tenha pensado. A gente pode falar talvez porque nós não estamos no momento e nem estamos conversando com Moisés para saber se isso é verdade. No momento, ele acreditou que apenas falar com a rocha não era suficiente. Então, isso demonstra falta de fé, falta de convicção. A gente falou sobre isso nas lições passadas. Nós precisamos ter fé. Se ele tivesse, se acalmado e feito como Deus tinha mandado, provavelmente o povo tinha visto maior ainda o amor de Deus por aquele povo. Mas a gente sabe que não, né? Por isso que o nosso versículo fala: longe de vós toda a amargura e toda a malícia, blasfêmia. Por isso que o versículo nos pede isso. A nossa lição ainda continua falando de como foi que isso tudo aconteceu, né? Como que Moisés morreu. Deus chamou Moisés e falou que ele queria que ele chamasse Josué para ficar no lugar dele. Lembra de Josué? Os 2 espias eram Josué e Caleb? Então, quem ficou no lugar de Moisés foi Josué. Então, Moisés chamou e deu a bênção para Josué. A Bíblia nos fala lá em Deuteronômio 31, 7 e 8. Vou ler para vocês. Chamou Moisés a Josué e lhe disse, na presença de todo Israel: ser forte, corajoso, porque com esse povo entrarás na terra que o Senhor, sobre juramento, prometeu, para dar aos seus pais, tu e o que farás herdá-la. O Senhor é quem vai adiante de ti, ele será contigo, não te deixarás, nem te desamparará, não temas, nem te atemorizes. Isso falando então para Moisés, falando para Josué. Então, Josué que iria acompanhar, direcionar o povo até a terra prometida. E logo depois disso, Deus chamou Moisés ao Monte Nebo. Esse monte, Moisés deu algumas ordens, como essa, que era Josué, que ia ficar no lugar dele, abençoou o povo, pediu para o povo lembrar das leis, lembra dos mandamentos que a gente já falou também? Então, Moisés pediu para que o povo lembrasse dessas leis e não se desviassem das leis de Deus. E subiu até o monte. Nesse monte, sabe o que Deus mostrou para Moisés? A terra prometida lá longe. Então, ele pôde ver como era linda a terra que Deus tinha prometido para Moisés. E ali mesmo, o Senhor, então, tirou a vida de Moisés. Moisés foi enterrado no Monte Nebo. O povo não viu Moisés, o corpo de Moisés. Deus mesmo o enterrou, a Bíblia nos fala isso. E o povo chorou por 1 mês, a falta que Moisés iria fazer para eles. E logo depois, a Bíblia nos fala que Josué entrou ali na terra prometida, tá bem? Nosso objetivo da semana é saber que Moisés ficou irado, desobedeceu a Deus e por isso não entrou na terra prometida. Sentir tristeza porque o pecado desagrada a Deus e principalmente traz consequências. E pedir perdão, abandonar o pecado e se esforçar para não pecar mais, Provavelmente Moisés ficou triste com o pecado dele, se arrependeu e pediu perdão a Deus, o que é normal de um servo de Deus. Errar, pecar, se arrepender e pedir perdão. Mas teve consequência, Então Deus nos perdoa, mas muitas vezes ele não nos livra da consequência. Vamos lembrar mais uma vez o nosso versículo para encerrarmos a nossa lição? Vamos lá? Longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmia, bem assim como toda malícia. Efésios 4, 31. Com essa lição,
A tia espera que vocês tenham lembrado da importância de pessoas como Moisés na Bíblia, mas que não conseguimos ser santos, mas buscar a santidade, o que é importante. Aquele seu amiguinho, ou seu irmão, ou até mesmo um conhecido, quiser te irritar, quiser tirar você do sério, que muitas vezes isso acontece, você vai lembrar o quê? Você vai lembrar que Deus pediu para você ficar longe disso tudo, longe da ira, longe da malícia, tá bem? Espero que vocês tenham gostado da lição de hoje. Tia tá com muita saudade de vocês. Espero que logo tudo isso acabe, pra gente estar correndo, brincando lá na igreja. E vamos pedir a Deus muita saúde, muito amor, muita união para nossa família. Um beijo grande e até a próxima.